Então, meu irmão, é o seguinte, estou gravando isso aqui, né, justamente por causa da situação que nós estamos aí. Não é fácil passar, então é uma forma de tentar nos comunicar, de tentar manter a cabeça, né, em coisas mais elevadas, né, porque essa situação a gente sabe é difícil para todo mundo, né? Mas, ó, tentando apresentar esse trabalho aí, né, falei lá verdade, unidade e bondade. Então, nos estudos de metafísica, isso aí é uma espécie de esses transcendentais, assim, de certa forma uma característica intrínseca, né, do ser nele mesmo, mas o ser, né, que dá ser a todas as coisas, e cada ser que existe, ele se manifesta, ele age, não é? Age nos outros seres. E essa ação, né, no devir, no tempo, né, essa manifestação, essa capacidade de agir mesmo, de ato, não é? Ele se manifesta dessas três formas, né? Uma causa, uma finalidade e uma multiplicidade. Isso aqui tem a ver, né, com as causas que Aristóteles apresenta. A gente pode colocar aqui, né, nesse formato aqui. Deixa eu só ver se não parou a gravação, porque andou parando nas outras. Não. Aqui, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. É assim que Aristóteles apresenta as quatro causas. Veja que quando a gente trabalha com material psicológico, geralmente todas as análises são feitas aqui, material e formal. Material, por exemplo, quando o pessoal fala sobre essas realidades de está faltando a produção de certa substância no cérebro, então a pessoa vai lá, dá um remédio, e a pessoa que está ali na depressão começa a produzir a substância, quer dizer, algo material, e a pessoa melhora, certo? Agora a gente vê que só isso aqui não resolve, então aí é onde entra a parte psicológica, né, o tratamento psicológico, psicanalista e tudo mais, e da questão da forma, né? Então, por exemplo, a gente está estudando lá a questão da constelação familiar. É da forma de ser humano, né, que o pai tem aquela função dele, a mãe tem aquela função, o filho uma outra função. Quando as coisas se invertem, quando as coisas não acontecem como deveriam, né, então a pessoa passa a ter alguns problemas por causa disso. Então você faz a constelação, coloca as coisas no lugar, quer dizer, você faz com que o sujeito comece a agir conforme a forma própria de ser humano, né? A forma é a natureza, tem a ver com a natureza. Então é da natureza do ser humano, do homem, ser pai, né? A gente vê que qualquer homem que nunca foi pai não foi homem plenamente. Então, não precisa ser pai biológico, mas, por exemplo, nós vemos casos, eu conheço casos de gente que nunca foi pai, mas tinha uma empresa que, por exemplo, acolheu um menino que não sabia trabalhar, trouxe o menino, ensinou durante anos. A hora que o menino desenvolveu e teve uma outra possibilidade, ele não vai, você vai conseguir, e tal, continuou sendo tutor do menino por muito tempo. Quer dizer, foi um verdadeiro pai, né? Formou uma parte do caráter do menino, deu a ele uma possibilidade de emprego. Então, esse cara não era pai biológico, mas era um pai espiritual, né? Um pai emocional, intelectual. Então, assim, é da forma do homem ser pai, é da forma da mulher ser mãe de alguma forma, né? Agora, a maioria só trabalha aqui, e aqui, essa parte aqui horizontal tem a ver com a matéria, com a res, com o chão, com o corpo e tudo mais. Agora, aqui no vertical, a gente já entra para algo que é mais espiritual, algo que é mais intelectivo, né?
Então, todo ser humano tem uma eficiência, ele tem uma possibilidade, uma capacidade de fazer alguma coisa, né? E ele tem uma finalidade. Né? Todos os nossos atos, eles possuem alguma finalidade. Por exemplo, estou fazendo isso daqui com uma finalidade de te mostrar, né, uma pesquisa, um material, né, um método montado aí que pode se transformar num método de terapia mesmo, né? Pode ajudar as pessoas a se recompor, a ter mais força cardíaca, assim por diante. Fazendo, a torta está quase pronta. Aí ali foi. Então, olha só, a eficiência está aqui, causalidade. Aqui são todas as possibilidades que a pessoa tem de fazer alguma coisa, né? E essas possibilidades estão na pessoa e também está na realidade. Isso é algo fantástico. Às vezes a pessoa chega para você e diz assim: eu não tenho força para agir. E você tem que dizer onde é que essa pessoa vai encontrar força, né? Ela mesma não tem força. Cara, mas na maior parte das vezes, a pessoa não precisa ter uma força própria. Entende? A maior parte das vezes, você precisa mostrar para ela uma finalidade, e a finalidade, lá, ó, fora de mim, aquela finalidade gera força em você. Está entendendo? Isso é fantástico. Deixa eu te mostrar no próximo material que você vai ver que isso é fantástico, certo? Quando você clarifica para a pessoa, quando abre-se diante dos olhos a finalidade, o ponto onde ela precisa chegar de verdade, isso gera uma força. A maior parte das vezes, cara, o que acontece? As pessoas estão desconectadas disso aqui, e é por isso que elas nunca saem do lugar. Isso aqui é interessantíssimo. Então, olha só, causa eficiente. Vou dar um exemplo que fica mais fácil, claro. Está aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que chegue aí um rapaz e precisa fazer uma... Poxa, eu não consigo descobrir minha vocação. Então, você falaria para ele assim, ó, o seguinte, vamos dar uma olhada, qual que é o seu dom? Qual que é o seu chamado? Não é? E qual é a sua circunstância? Não é? O cara chega, eu não consigo descobrir minha vocação. E aí, você pergunta, qual que é o seu dom? O cara fala, eu fiz um teatro na escola, cara. E nossa, o pessoal aplaudiu, gostou, elogiou. Eu acho que eu tenho dom para ser ator. Beleza. Aqui, estamos trabalhando um dom. E você se sente chamado para isso? Né? Pode perguntar para o cara. Sim, eu vejo os filmes lá de Hollywood, mas, putz, cara, seria massa com aquelas mulheres bonitas e tudo mais. Sinto muito chamado. Beleza. E a tua circunstância permite que você faça isso? Como assim? Tem aula de teatro aqui em Moarama? Você mora em Moarama? Não. Até tinha ali, mas é meio fraquinho. Tá, tinha. Custa? Custa. Quanto? Tá, você pode pagar? Não. Né? Tá, você quer ir lá para Hollywood. Né? E você não tem aqui nem uma escola de teatro decente. Então você tem que lembrar que você está em Moarama, você está no Rio de Janeiro. Né? Você tem que ajudar a tua família a trabalhar? Tem. Então, você está trabalhando? Não, porque eu tenho esse sonho e tal, cara. Ninguém come sonho, né? Você precisa colocar os teus pés no chão, olhar para a sua circunstância, certo? Então, tudo bem, vamos supor que dê certo isso aí. Por enquanto, você tem que viver. Vamos analisar aí. Bom, se você fez aquele teatro e soube se comunicar de uma forma toda expressiva, isso não pode te ajudar num outro trabalho? Pode ser, entende?
Dá para você direcionar a pessoa. Ó, você precisa aqui, ó, comer, trabalhar, ajudar a família em casa, vamos colocar o pé na realidade. Né? Esse teu dom não serve para um outro chamado, para uma outra finalidade. Então, sei lá, alguém que sabe se expressar, se comunicar, pode vender, pode atender, pode se tornar aí, né? Pode aprender hipnose, afinal precisa de uma certa interpretação ali para poder, né, uma certa expressão e tudo mais, para a pessoa poder compreender o que você está fazendo, e assim vai. Né? Então veja que quando você coloca essas três coisas e vai analisando, aí você vai apresentando para a pessoa até que ela, poxa, acho que eu posso fazer tal coisa, até porque me apareceu uma proposta, ó, tá vendo? A tua circunstância vai te mostrando as possibilidades do que você pode fazer. Então, apareceu alguém te mostrando uma oportunidade de emprego, né? Você vai fazer um curso lá, né? Isso vai aprimorar o seu dom, e você vai ver que existem outras finalidades para aquilo que você sabe fazer, para essa tua capacidade. Então, vamos trabalhar aqui com as possibilidades reais neste momento. Se uma hora a circunstância apresentar um teste lá no Rio de Janeiro, na Rede Globo, você tiver a possibilidade de ir, pegar o ônibus, fazer aquele teste e tudo mais, aí de repente você passa, se você passar, alguém te contratar, ótimo, a circunstância está a teu favor, né? Ela surgiu, você pegou, mas por enquanto você precisa, né, trabalhar, comer. Então você tem que analisar essas três coisas ligadas aqui, ó, sempre as três ao mesmo tempo, coloca isso num papel, né, faz com que a pessoa olhe, né? Isso aqui é estar presente, as três coisas ao mesmo tempo, a intuição dá conta de fazer isso. Né? As análises são feitas racionalmente, mas o fato de estar diante de um símbolo e desta ligação vai fazer com que a intuição também trabalhe. É o que Mário Ferreira dos Santos chama de pensar concretamente, né? Intuição e razão. Né? A intuição, ela lida com presenças, né? Já vai lidar com a circunstância, já vai lidar com a minha realidade aqui, pulsante, né? E a razão vai lidar com as ausências, com aquilo que não está aqui, mas são possibilidades. Possibilidades também reais, que precisam estar ligadas aqui no chão da realidade, entende? Entende como isso aqui pode ser uma ferramenta poderosa para a gente trabalhar com as pessoas? Então isso é um exemplo interessante, mas nem sempre você precisa trabalhar com circunstância, né? Porque aqui na multiplicidade, a multiplicidade dá essa ideia de que a coisa se multiplica, né? O que acontece? Multiplicar é uma certa relação. Por exemplo, quando você casa com uma mulher, né? Você não se divide, você se multiplica. Né? Você tem dois seres ali, né, que são recíprocos, um se doa para o outro, né? Então você multiplica capacidades, poderes, o poder de ter filhos, o poder de crescer na vida. Há uma multiplicação. Então sempre que falamos de multiplicação, são relações com a realidade e com os seres, né, que vão fazendo com que as coisas aconteçam, que a gente possa agir. Então, por exemplo, se colocar aqui a situação desta empresa, o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Então temos ali um produto, nós temos lá, esse produto visa resolver uma dor, né? Tem uma finalidade, então, sei lá, produzir ferramentas para que as pessoas possam trabalhar com outras pessoas, apresentar isso aqui para coaches, apresentar isso aqui para terapeutas, né, como ferramenta de trabalho, e assim vai, muitas outras finalidades. Certo? Agora, nós temos que multiplicar o negócio. Né? Não está vendendo, o que está aqui não está vendendo ainda. Então, preciso mexer alguma coisa no produto? Talvez sim. Eu preciso que esse produto aqui seja refeito com uma outra finalidade, um outro público-alvo, uma outra dor, isso aqui serve para uma outra coisa. Vamos rever conforme a realidade aqui. Ou eu preciso aqui de mais investimento, de uma melhor propaganda, eu preciso, sei lá, de uma outra rede social para anunciar, eu preciso trabalhar isso aqui localmente, lá, sei lá,
num espaço, entende? Analisa as três coisas aqui juntas, né? Que isso aqui se torna uma ferramenta poderosa. Então, por exemplo, aqui na multiplicidade, para analisar a circunstância, a gente usa aquele 5W2H que as empresas sempre usam, provavelmente você conhece, né? Quer dizer, você vai fazendo perguntas, e aqui os coachings são bons nisso aqui, em cima daquelas 7 perguntinhas, né? O que, quem, o que, quando, onde, como, porquê, o que significa, né? E daí várias outras perguntas podem ser feitas, né? Para que você vá clarificando para a pessoa qual é a circunstância real aonde ela está inserida, né? Qual é o meio que ela precisa, a ferramenta que ela precisa, quer dizer, aqui é chão de realidade, né? E aqui na causalidade, quer dizer, para você analisar o que você pode fazer, tem as ferramentas dos temperamentos, né? Análise de temperamento, para ver as possibilidades temperamentais que você tem, análise de caráter, que em si possui uma força, né? E aqui a gente faz uma análise de pessoa, mais propriamente uma análise de personalidade. Aqui entra um material interessante que é a análise das 12 camadas da personalidade, que serve principalmente para a gente analisar as finalidades, né? Justamente porque precisa olhar para uma finalidade, uma coisa que você precisa fazer, né? Não olhando só para uma realidade sua, mas para a sua realidade como um todo. No caso da vocação, por exemplo. Peraí, isso que você quer fazer agora tem a ver com toda a sua vida? Você tem que olhar para o agora e olhar para o todo. Sempre, né? Sempre olhando para, colocando essas tensões aí, né? Para a gente poder trabalhar de uma forma mais plena. Então, 12 camadas de personalidade mostra, por exemplo, primeira camada, astrocaracterologia, e caráter a segunda camada. Todo mundo passa por isso, depois eu posso te mostrar com mais calma o que significa. A terceira camada é aquela que a gente conversou esses dias, que é a idade da razão, quando emerge do seu ser, né, a razão mesmo, né? A gente percebe que as crianças, a razão não é algo que vem no pacote quando você nasce. Vem na pessoa a possibilidade do surgimento da razão, né? Mas é com os atos, com a coisa que vai acontecendo na vida que ela surge. Então a criança põe a mão na chapa quente e, opa, eu não posso pôr a mão aqui. Ela cai, ela sabe que aquilo tem que tomar cuidado naquele chão. Ela, né, põe a mão ali perto do cachorro, o cachorro morde. Então, por tentativa e erro, a criança vai aprendendo como é que ela se movimenta no entorno dela, né? Depois de um tempo, tanto errar, tanto, né, acerta, erra, ela introjeta, ela forma, surge, né, as leis da razão. Se você comparar o que surge na criança com um tratado de lógica, você vai ver que quando a pessoa vai aprender lógica, ela eu já sei isso aqui, eu só não sabia falar. Eu só não sabia externalizar isso, mostrar para as pessoas que eu sabia. Mas todo mundo, quando vai para as leis da lógica, já vê que conhecem aquilo, que sabem aquilo, não erram em relação àquilo lá. Só às vezes pode ter uma coisinha ou outra, que daí o ensinamento da lógica é bom, porque algumas coisas você está errando e você olha ali e fala, não, eu tenho que analisar aqui, é melhor analisar assim mesmo. Então, aquilo ali ajuda, como muitos sábios, né, já olharam para aquilo, você olha por uma estrutura de conhecimento já bem depurada durante os séculos, e isso ajuda muito, né? Mas a terceira camada é a da cognição. E você vê que tem um problema ali, né? Que a criança, mesmo quando surge, né, quando a criança está na terceira camada, ela tem um problema para resolver. Ela precisa sair do mundinho interior e começar a lidar com as coisas à sua volta, né? Então, ela desenvolve a linguagem e ela precisa começar a dominar isso. Como é que eu faço para conseguir me comunicar, conseguir conversar, né? E aí, daí, se ela supera isso, ela sai de si, começa a se relacionar, então ela passa da terceira camada para a quarta camada, que é a camada do eu afetivo, né?
onde a criança já domina, ela já domina, tem um bom domínio de linguagem, sabe se comunicar bem, e tem uma certa, já cria nela uma noção de tempo, né? E ela sabe que precisa lidar com isso, né? Lidar com o tempo, lidar com horários, ela começa a conseguir se controlar de alguma forma, porque ela consegue medir, porque o tempo é a medida do movimento, né? Ela consegue medir melhor esses movimentos, consegue se movimentar melhor na realidade. E a quarta camada, ela tem um problema, né? Toda camada tem um problema a ser resolvido. Na quarta camada, o que a pessoa precisa aprender para sair, para superar a camada ela precisa ter capacidade de sacrifícios. Então o que acontece? Quando um pai e a mãe ensina bem uma criança, ele consegue mostrar para a criança que, olha, na vida não dá para viver sem nenhum sofrimento, é impossível, a gente sempre sofre um pouquinho. Mas esses sofrimentos são sempre superáveis. Então, por exemplo, o sofrimento de estudar, olha, você vai passar um tempo ali, pode até aproveitar algumas coisas, mas essa dificuldade vai passar. Olha só, quando o pai se formou, né, porque ele aprendeu português, matemática e tal, vai conseguir um emprego, né, um emprego melhor, conseguir sustentar melhor a casa e assim por diante. Então, né, quando o pai e a mãe conseguem fazer isso, né, já muito cedo a criança passa dessa camada, porque ela aprende a equilibrar os sofrimentos, né? Ela não vive só no mundo afetivo e começa a trabalhar num mundo mais, né, intelectual, um mundo mais espiritual, um mundo mais elevado. Ela não fica presa no mundo dos sentimentos. Ela não fica o tempo inteiro com aquela leizinha, né? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Né? Ela consegue lidar com certas dores. Ela tem uma capacidade de sacrifício, de sofrimento, e ela consegue equilibrar isso, né? Então ela passa para a quinta camada, que é uma camada de individuação, né, onde você se apresenta diante do mundo como um indivíduo, né, com os seus gostos, com os seus valores, com aquilo que você quer fazer realmente, né? E aí começa uma busca por encontrar um lugar no mundo, encontrar o meu lugar, o que eu devo fazer, como eu posso ser efetivo. Né? Quando você consegue fazer isso, passa para a sexta camada e assim por diante. O interessante é o seguinte, acho que o que é mais legal nas 12 camadas é que se você mostra para a pessoa como ela vai criando, né, cada vez mais uma camada, cada vez mais uma força, ela supera. Aquela dor não a incomoda mais. Então a gente não faz aquilo que psicólogos e psiquiatras fazem hoje, deixa a pessoa dependente do psiquiatra. Entende? Porque a pessoa já superou aquilo, ela é capaz por si mesma de enfrentar aquela situação. Agora tudo bem, pode precisar de uma ajuda para passar a próxima, mas aquela dor ela consegue superar sozinha. Né? Igual ali, na quarta camada, a pessoa deixa de ser, né, um ser que só pensa em si mesmo. Né? Ela começa a ter uma capacidade de empatia, de utilidade e assim por diante. Né? Então ela é capaz de suportar certos sofrimentos para ajudar o próximo ou simplesmente porque ela precisa fazer algo, ela precisa realizar algo. Então, para chegar àquela finalidade, eu passo aqui por esse período. E como a pessoa cria uma consciência de que é o seguinte, não há mal que sempre dure, né? Ela cria uma consciência de que o mundo ele funciona assim como uma roda gigante, né? Como, assim, com altos e baixos, altos e baixos. A gente nunca fica sempre no baixo, a gente volta para a alta, volta para o baixo, e assim, né? O ciclo da vida é assim mesmo. Entendeu? Quando a pessoa cria, ela sabe, é assim que funciona. Eu estou em baixa hoje, amanhã eu cresço. Então, a hora que ela cria essa capacidade, ela para de sofrer demais. Entendeu? Ela vai para o próximo patamar e aquilo já não a destrói, aquilo já não incomoda tanto. Né?
Então, isso aqui é material, né, para amadurecer as pessoas. Né? E isso é uma coisa que precisa muito hoje, porque as pessoas estão ficando muito tempo na adolescência, e isso é um problema. Né? Tem até filme que fala sobre isso, como as pessoas ficam presas na adolescência, é uma coisa complicada.